Torcedor vascaíno, uma das maiores dúvidas na cabeça do torcedor do Vasco é sobre Rafael Paiva. O que será do técnico do Vasco da Gama? Fica? Não fica? Será efetivado? Não será? E nos próximos dias isso será resolvido. Quarta-feira o Vasco tem um jogo importantíssimo contra a equipe do Fortaleza dentro de São Januário. E nessas próximas horas Pedrinho baterá o martelo e definirá se na quarta o Paiva continua na beirada de campo ou na quarta já teremos um novo treinador para o Vasco da Gama. Gente, vai falar sobre isso, até porque o próprio Paiva ontem, após a partida contra a equipe do Botafogo, falou disso em entrevista coletiva. Vamos trazer também algumas outras novidades sobre Luco Orechano brilhando no futebol norte-americano, no caso na MLS. Tem também novos jogos da 12ª rodada de Campeonato Brasileiro. Tem Souza mais perto do que nunca. Então realmente é um Fala Gigante muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades que, é claro, você, torcedor vascaíno, não poderá perder. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte aí da nossa família. Caso não saiba, também te aviso, né? Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é sempre o primeiro vídeo do dia e sai às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é esse vídeo aqui, que você está assistindo agora e sai pela parte da tarde. E temos o Boa Noite Gigante, que é o último vídeo do dia e sai sempre pela parte da noite. Então, são 3 conteúdos automaticamente, né? Muita informação, muita vascainidade. E eu conto muito aí com o seu apoio para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso canal. Então se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento de vascaíno para vascaíno, porque aqui é muito Vasco da Gama. Show, Vascão, vambora? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco e começar aqui falando sobre Campeonato Brasileiro, né? No Acorda Vascão de hoje, no vídeo pela parte da manhã, a gente já deixou informado a vocês sobre alguns jogos dessa 13ª rodada e não 12ª rodada, né? Jogos que o Vasco da Gama teria que ficar de olho e o torcedor vascaíno teria que ligar o secador para secar as equipes. Hoje, tivemos aí pela parte da manhã Atlético Goianiense e Atlético Mineiro se enfrentando, um jogo que importava muito ao Vasco, pois o Atlético Goianiense vencer nessa partida, o Vasco da Gama seria empurrado para a zona do rebaixamento, porém o Atlético Mineiro e o Atlético Goianiense empataram o jogo agora há pouco, pela parte da manhã às 11 horas. Então com isso o Vasco até o momento segue fora do Z4. Amanhã o Corinthians entrará em campo contra a equipe do Palmeiras. É mais um jogo para o torcedor vascaíno ficar de olho e secar. Porque se o Corinthians vencer o Palmeiras amanhã, o Vasco volta para o Z4, será empurrado para a zona do rebaixamento. Sobre Grêmio e Fluminense, dois times que inclusive vão se enfrentar hoje nesse domingo. Um jogo que tem importância para o Vasco, mas que não afeta diretamente a vida do Vasco nessa 12ª rodada. Se o Fluminense ganhar, vai a 9 e não ultrapassa o Vasco. Se o Grêmio ganhar, vai a 10 e também não ultrapassará o Vasco da Gama. O jogo importante é de Atlético Goianiense e Corinthians. Até o momento, um dos jogos deu certo. Atlético Goianiense empatou e agora é ficar focado aí nesse jogo de amanhã entre Corinthians e Palmeiras, torcendo também, é claro, para a derrota do Clube Paulista contra o Palmeiras no clássico, no derby paulista, né, no derby de São Paulo. Show, e o Vasco agora, é claro, se prepara, né? Hoje foi dia de folga para o elenco, mas amanhã, no caso, segunda-feira, o elenco do Vasco retornará a campo. O Vasco da Gama voltará às atividades visando a partida contra o Fortaleza, que é o atual 11º colocado do Campeonato Brasileiro. Esse jogo estará acontecendo quarta-feira, às 8 horas da noite. É um jogo muito decisivo também para o Vasco da Gama dentro do Brasileirão. Uma partida que poderá colocar o Vasco da Gama novamente, como a gente sempre comenta, né, um pouquinho mais acima na tabela de classificação do campeonato e dar principalmente um alívio nesse atual momento em que o Vasco da Gama figura entre as equipes da parte de baixo da tabela. É um jogo em que o Vasco tem total condição de ganhar. O Fortaleza é uma boa equipe, causou muitas dificuldades para o Vasco, principalmente, né, naquela fase da Copa do Brasil, na terceira fase. O Vasco conseguiu a classificação com 2 empates, um em Fortaleza pelo placar de 0-0 e um aqui no Rio de Janeiro pelo placar de 3-3. Então o Vasco competiu, o Vasco disputou
E o Vasco, naquele momento, né, na terceira fase da Copa do Brasil, se classificando para as oitavas, teve sob o comando da equipe exatamente o técnico Rafael Paiva. Então, quarta-feira, Rafael Paiva e Fortaleza irão se reencontrar. O Paiva é um técnico que, primeira vez que treina profissional, é no Vasco da Gama. Então, com toda certeza, será o seu terceiro jogo contra o Fortaleza. E o Fortaleza já se tornou a equipe que Rafael Paiva mais comandou, assim, contra, né? Mais comandou o Vasco da Gama contra o Fortaleza, ou seja, o Fortaleza, a equipe, é o adversário que o Paiva mais enfrentou como técnico profissional. E é um ponto importante, pois o Rafael Paiva conhece muito o Fortaleza. O Paiva é um técnico muito conhecido por ser um treinador, um profissional muito estudioso. Estuda muito as equipes. A gente vê isso pela variação tática do time do Vasco da Gama em cada partida que joga. A gente viu um Vasco contra o São Paulo, a gente viu um outro Vasco contra o Bahia, a gente viu um outro Vasco contra a equipe do Botafogo ontem e a gente verá um outro Vasco contra também a equipe do Fortaleza na quarta-feira. Porque o Rafael Paiva é um técnico, né? É um treinador que estuda muito os seus adversários. E o Vasco vai chegar preparado para enfrentar a equipe do Fortaleza na quarta. E eu tenho convicção aqui nesse momento que quarta-feira será ainda o técnico Rafael Paiva na beirada de campo. Amanhã ele vai para o CT. Terça-feira ele deve retornar também ao CT para dar o último treino, principalmente se estiver na beirada de campo na quarta. E eu tenho para mim que quarta-feira será o teste final para o Paiva. Hoje, internamente, se há uma grande confiança no trabalho do técnico até o momento interino. Pelo desempenho que o Vasco da Gama vem tendo sob o comando do técnico, inclusive, realmente o Paiva melhorou o elenco do Vasco da Gama. O Vasco da Gama não vinha jogando bola, vinha mal, não conseguia competir, principalmente sob o comando do técnico Álvaro Pacheco. Mas o Paiva mudou no Vasco. O Paiva fez com que o Vasco da Gama voltasse a jogar um bom futebol. Mas o Vasco precisa pontuar. Não adianta a gente ver um Vasco que joga bola, joga bonito, as substituições são feitas de acordo com o que o torcedor quer, porque o Paiva consegue fazer isso. O time titular começa de acordo com aquilo que o torcedor acha que também é o correto, então as visões são parecidas, o que é muito importante também para dar essa liga entre torcida e o trabalho do treinador. Porém, não adianta a gente estar gostando do trabalho do técnico com relação a, assim, a forma como ele escala o time, a forma como o Vasco joga, se o Vasco não pontua. E o Vasco, nos últimos 3 jogos, conquistou 4 pontos, né? Então, em 9 pontos disputados, são 4 pontos conquistados. Querendo ou não querendo, é pouco ponto para uma situação que o Vasco hoje vive dentro da zona de classificação do Campeonato Brasileiro, muito próximo do Z4 brasileiro. Então, eu vejo que esse jogo de quarta é o teste final. Eu vejo que é o teste final tanto para o bem quanto para o mal. O Paiva perdendo, ele não fica. O Vasco vai ao mercado urgentemente procurar um novo nome, que é uma derrota para o Fortaleza e São Januário. Agora, uma vitória, ao meu ver, efetivo o Paiva como próximo técnico do Vasco da Gama. Que é uma vitória que, dependendo da sequência de resultados dessa 13ª rodada de Campeonato Brasileiro, poderá colocar o Vasco da Gama na 13ª colocação, com 14 pontos, e até mesmo a 3 pontos à frente do Z4 do Brasileirão. Então vai dar uma certa aliviada ao Vasco, vai dar uma certa calma, o Vasco da Gama terá uma sequência um pouco mais tranquila daqui para frente. O Vasco enfrentou muitos adversários bons e após enfrentar a equipe do Fortaleza nessa quarta-feira, o Vasco vai enfrentar o Inter, que é uma equipe que realmente tem as suas qualidades, mas não é uma equipe que briga hoje na parte de cima. Depois de enfrentar o Inter, o Vasco da Gama vai enfrentar o Corinthians, que é um adversário direto na luta para não cair e é hoje uma equipe que está dentro da zona do rebaixamento. Aí enfrenta o Atlético Goianiense, vai pegar o Cuiabá, então o Vasco terá uma sequência mais tranquila. E sob talvez o comando do Rafael Paiva, o Vasco possa conquistar pontos. Mas esse jogo de quarta é uma partida essencial para isso. E o próprio Paiva ontem, na entrevista coletiva, foi questionado sobre isso. Qual é a situação dele hoje dentro do Vasco? Se internamente há até mesmo um questionamento sobre isso. Sobre a permanência, a saída, o que acontecerá do futuro do atual profissional. E ele, é claro, respondeu. A gente traz palavras de Rafael Paiva aqui para você. Um pouco sobre o Estrela, sobre a lesão, se preocupa ou não, aonde foi, se der para dar mais detalhes. Obrigado. Sim, o campeonato é muito difícil, né? Assim, são muitos jogos em sequência, o nível do Campeonato Brasileiro da Série A é fortíssimo, então é aquilo, a gente precisa pontuar para a gente sair dessa situação incômoda e ver a equipe respondendo com intensidade, com organização, de tentar jogar mais com a bola, de criar mais chances de gol, vai cada vez nos deixando mais perto das vitórias, né? Da pontuação, e isso é muito satisfatório para a gente. A tão curto prazo a gente está conseguindo pontuar porque a gente está fazendo por merecer também, né? Tá tentando, tá lutando, mas está tentando jogar também. Claro que muito ajustes ainda falta
falta muito refino, mas eu acho que a gente está no caminho. Está no caminho, é isso que a gente tenta passar para os atletas e a gente tem que continuar pontuando. É muito importante num campeonato tão disputado, né? A respeito de ser interino ou treinador, é jogo a jogo, realmente é isso. Fica a cargo da diretoria e para mim, tem passado jogo a jogo. Então é o próximo jogo, se prepara para o próximo jogo e a minha mentalidade está sendo o mata-mata a cada jogo, é uma final a cada jogo. Então a gente está tentando contribuir da melhor maneira possível, jogo a jogo, e é a diretoria que decide isso lá na frente, né? Quanto ao... Então, torcedor vascaíno, essa é a atual situação, né? Volto a repetir, é um jogo muito importante contra um grande adversário, mas eu acho que o Vasco da Gama vai conseguir ter sim um bom desempenho na quarta. Creio que o Caldeirão vai estar lotado, e pelo fato de o Rafael Paiva conhecer muito a equipe do Fortaleza, eu acho que o Vasco vai conseguir sair com os 3 pontos automaticamente. É claro, dependendo da vitória, não se surpreendam se o Paiva for efetivado ali mesmo, em São Januário. Ainda há muitas dúvidas internas sobre isso, né? Tem pessoas dentro do Vasco que são favoráveis a uma permanência, tem pessoas dentro do Vasco que são contra uma permanência, até mesmo pessoas que gostariam de ver o técnico argentino Ramon Dias de volta ao Vasco da Gama, mas tudo isso será resolvido, né? Claro, mediante a partida dessa próxima quarta-feira contra a equipe do Fortaleza. As pessoas hoje que trabalham dentro do Vasco gostam muito do trabalho, inclusive, do treinador, principalmente o diretor técnico Felipe, o presidente Pedrinho, vem apoiando até pela participação que os dois vêm tendo, como o Paiva é um técnico que não tem uma bagagem muito grande no profissional, ele precisa de auxílio, ele precisa de pessoas ao lado dele para ajudá-lo, né, no desempenho da equipe do Vasco da Gama. E Pedrinho e Felipe são 2 nomes que ajudam muito o técnico na montagem do grupo, na preparação para os jogos, e talvez, né, chegando um outro profissional com mais cacife, com mais bagagem, essa abertura hoje que Pedrinho e Felipe têm no trabalho do Vasco da Gama de campo, que no caso é feito pelo Rafael Paiva, talvez não tenha com outro grande nome, exatamente pelas costas largas, pela bagagem, que traz o trabalho mais para si, ao invés de abrir para outros profissionais, como hoje acontece com o Paiva. Mas é claro, esperar aí o que irá acontecer. É um nome muito bem quisto, muito querido, que vem realmente fazendo um bom trabalho com todas as limitações que há no elenco do Vasco da Gama, mas terá esse desafio pela frente. A ver, qual é a sua opinião também, inclusive, sobre isso? Você acha que o Paiva deveria permanecer? Você é favorável a uma mudança, talvez até um retorno, né, do Ramon Dias, uma chegada do Diniz, do Mano Menezes, do Luxemburgo? Não sabemos. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Inclusive, só para uso de informação aqui a você, tá, torcedor? Jogo marcado para esse próximo domingo contra o Internacional vai ser no Beira-Rio. Inicialmente o jogo estava marcado para as 8h30 da noite, mas houve uma alteração no horário dessa partida. O jogo não vai acontecer às 8h30, mas sim às 6 horas da tarde, tá? Foi marcado para as 18 horas. Então, você, para ficar de olho, ficar ligado, partida aí antecipada de 8h30 para as 6 horas da tarde. Algumas informações importantes aqui a trazer a vocês também, né? Neste Fala Gigante, ontem tivemos uma partida aí do Cincinnati FC pela Major League Soccer, a tal da MLS, né? A Liga do Futebol Norte-Americano. O Cincinnati entrou em campo e venceu a equipe do Dallas pelo placar de 1-0. Hoje o Cincinnati é o segundo colocado da Conferência Leste, né? Que no caso são 2 conferências na MLS, a Conferência Leste e a Conferência Oeste. E o vencedor dessas 2 conferências, os primeiros colocados, fazem uma espécie de oitavas de final, quartas de final, semifinal, final, se enfrentam para conquistar o grande título da Major League Soccer. Cincinnati hoje é o segundo colocado, está atrás apenas do Inter Miami, que é o clube do Messi, do Suárez, vem realmente fazendo um grande campeonato. E ontem venceu novamente, como a gente acaba de trazer a vocês, a equipe do Dallas. E venceu com gol, sabe de quem? Do Luca Orejano. O Orejano marcou o gol do Cincinnati ontem, exatamente aos 47 minutos do primeiro tempo. O Orejano vem jogando muita bola, vem se destacando muito por lá. Um atleta hoje que ainda pertence ao Vasco da Gama está apenas emprestado ao Clube do Futebol Norte-Americano. Jogador jovem, de apenas 24 anos de idade, que nessa temporada, com a camisa do Cincinnati, já tem 5 gols marcados e 1 assistência em 21 jogos. Importante lembrar aqui a vocês que em 23 jogos com a camisa do Vasco lá no ano passado, ele teve 1 gol e 1 assistência. Nessa temporada, em menos jogos, ele já tem 5 gols e 1 assistência. Ou seja, os números já são muito melhores. Sendo que dos últimos 3 jogos, o Luca Orejano marcou gol em 2. Então vem jogando assim muita bola. Inclusive o gol que ele marcou lá no dia 19 de junho contra o Philadelphia Union foi um golaço do meio de campo. Então é esse o atleta que o Vasco não conseguiu aproveitar no ano passado. E eu creio que foi um erro, porque é um bom jogador, sempre mostrou ser um bom jogador. Nesse campeonato carioca, principalmente, ficou nítido, né?
que o Luca Orejano era um bom atleta, poderia ser muito útil ao Vasco, mas o atleta, assim, devido a tudo que aconteceu no Vasco no ano passado, por não ter sido utilizado por Barbieri, por William Batista, e nem muito, né, pelo Ramon Dias ali naquele final de 2023, ele preferiu não ficar e agora veste a camisa do Cincinnati e se destaca por lá. Há uma opção de compra no contrato, mas ao meu ver, acabou essa temporada, chega lá no Cincinnati e fala, a gente não vai liberar o Luca e a gente quer o Luca de volta. Que é um jogador assim que já está muito valorizado. Hoje o valor de mercado do Luca, quando chegou ao Cincinnati, era 1, já é praticamente o dobro, pelo destaque que ele vem tendo por lá. Vem jogando muita bola, vem impressionando, né, os americanos que gostam de futebol. E seria muito bom ter um atleta como esse dentro do Vasco, ainda mais, né, olhando para o nosso clube e vendo um elenco tão limitado, né, com tanta ausência de bons jogadores. Ontem ficou nítido isso, né, contra o próprio Botafogo. Que o Vasco da Gama, talvez, taticamente, ele tenha até se igualado ao Botafogo, mas pela questão técnica dos nossos atletas, o Vasco da Gama não conseguiu sair com uma vitória. Taticamente, o Vasco foi bem, mas tecnicamente faltou muita coisa. O Vasco precisa reforçar esse grupo. É um grupo carente de peças, é um grupo ausente de jogadores. E o Vasco da Gama vai contratar. É até um ponto que eu toco muito com vocês aqui nos meus vídeos, o seguinte, sobre Souza e Alex Teixeira, dos jogadores que, é claro, tem aí seus pontos negativos, principalmente o fator da idade e a preocupação que nós temos como torcedores do que esses atletas poderão entregar fisicamente. Porém, meu amigo torcedor vascaíno, mediante o atual momento do Vasco, eu vou ser sincero, eu duvido mesmo, que o Souza e o Alex Teixeira não vão ter espaço nesse grupo. Porque são dois jogadores que, tecnicamente, como eu acabei de falar a vocês, entregam e sempre entregaram na carreira. E hoje a gente vê no Vasco um time que não tem um primeiro volante de qualidade. Ontem o Hugo Moura fez uma partida pavorosa novamente. Um time que não tem um ponta esquerda, posição do Alex, porque o ponta esquerda que nós temos não consegue entregar direito. Tanto que ontem, quem foi para a ponta foi o Lucas Piton, que é um lateral esquerdo, e Vitor Luiz teve que fazer a lateral. Porque o técnico não confia nem sequer nos pontos que tem à disposição. Então, para quem acha que o Alex Teixeira e o Souza chegarão para não ajudar, eu acho que acha errado. Porque são dois jogadores hoje que não tem dentro do grupo. E se tem, não conseguem entregar. E talvez eles entreguem muito mais, mesmo tendo a idade. Porque se colocar numa balança Hugo Moura, Zé Gabriel e Souza, a balança pende muito mais ao lado do Souza favoravelmente, né? Porque é um jogador mais técnico, de mais qualidade. A questão da idade preocupa? É claro. Mas se eles estiverem bem fisicamente, são titulares absolutos desse Vasco da Gama. E o Souza está muito focado. Ontem, inclusive, ele colocou nas suas redes sociais uma imagem, as imagens do treino que aconteceu ontem, perdão, ele contou até a participação do Alex e também a participação do Alan. O Alan que hoje tem um pré-contrato assinado com o Botafogo, rival do Vasco da Gama. E ele até coloca, né, na legenda desse vídeo, o maior desafio da minha carreira está chegando. E é realmente um grande desafio. Por quê? Porque eu sou um jogador que vai voltar para o seu time de coração após mais de 10 anos longe do Brasil, longe do Vasco da Gama. A última vez que ele tinha camisa do Vasco foi em 2010. E também a questão de ser o maior desafio da carreira dele é porque hoje o Souza é um atleta muito colocado em xeque por parte do time. A torcida não confia no Souza. É um jogador que chega ao Vasco da Gama com um grande ponto de interrogação. Então ele veio para o Vasco com 35 anos de idade, já tendo construído uma bonita carreira, indo em vários dos clubes por onde passou, tendo que se provar. E olha que loucura, é um jogador com idade avançada, que conquistou muita coisa, de seleção brasileira, depois de ter conquistado tudo, que tem que se provar no Vasco. E por isso que é o maior desafio dele. Porque ele chega com 35 anos para se provar ao torcedor vascaíno que sabe jogar bola e pode entregar. É um contrato curto de 6 meses. E talvez, dependendo do desempenho, ano que vem a gente veja o Souza ainda vestindo a camisa do Vasco. A ver o que irá acontecer. Você acha que o Souza pode entregar, torcedor? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. A gente agora fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, né, deste domingão. E já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante. Contando, é claro, sempre com a presença e o apoio de todos vocês. Se inscrevam se curtiu o vídeo, compartilhem se gostaram do nosso conteúdo e ajudem o nosso crescimento. Vamos que vamos! Vamos que vamos, como a gente sempre fala aqui com vocês. Saudações vascaínas!